Amém, igreja? Você pode assentar. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês que estão aqui no culto online e também com todos vocês no culto presencial e com todos vocês que estão conosco no culto online. Não temos nenhuma dúvida que o Senhor preparou não somente esse momento, mas cada momento da nossa vida. Ele preparou com muito amor. Ele preparou, vamos usar uma linguagem humana, com muito cuidado, com muito carinho, para nos dar o melhor. Enquanto eu vou falando, abra a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1. Daqui a pouco eu digo quais são os versículos. E esse Deus tremendo, maravilhoso, Deus que nós amamos, o Deus que escuta e responde às nossas petições, Ele não abre mão da sua soberania. Ele é soberano. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E sabemos que, diante de tudo aquilo que o Senhor planejou, sendo o melhor para a nossa vida, Ele simplesmente não deixa a gente sozinho. Planejei o melhor, vai aí e se vira. Não. Quando Jesus estava voltando para o Pai, Ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós estamos vivendo no terceiro milênio, mundo globalizado, as comunicações, desenvolvimento tremendo. A gente hoje fala com quem está do outro lado do mundo, não é? Nós estamos no culto online no mundo inteiro. As pessoas podem participar. E diante de tudo isso, nós precisamos ter muito cuidado. Porque o nosso Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo. E não podemos nos afastar dessa palavra. Nem para a esquerda, nem para a direita. Eu entendo, irmãos, que não somente o Senhor vivifica essa palavra, não somente Ele nos dá o discernimento, o entendimento, mas Ele trabalha para que possamos aceitar tudo aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. Porque somente assim nós seremos felizes, nos sentiremos realizados. A realização não vem por coisas que adquirimos, ou coisas que fazemos. Só quem preenche o vazio existencial é o nosso Deus. E Ele quer fazer isso nessa noite, naqueles que necessitam. E aqueles que já conhecem, irão se fortalecer ainda mais, porque essa palavra é viva e eficaz. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 21. Diz assim o texto bíblico: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Aleluia. A palavra não muda. Jesus nos ensina e nos adverte que todas as coisas hão de passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Então não importa o tempo, não importa o desenvolvimento tecnológico, o que é verdadeiro
está aqui na palavra. Essa é a verdade. E nós podemos dizer que a palavra da cruz é o poder de Deus para aqueles que creem, não é? Por isso a cruz, ela ocupa o lugar central na proclamação do Evangelho. Eu não estou dizendo aqui que é a cruz no sentido do madeiro. Não iremos adorar a cruz. Mas aquele que entregou a sua vida no pior tipo de morte que existia, que era a morte de cruz. E ele foi obediente. Ele foi submisso ao Pai em tudo. E eu gosto de ressaltar que em tudo Jesus Cristo, o homem, foi tentado, mas em nada ele cedeu à tentação. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos nele o poder de Deus, a manifestação de Deus. Deus que se apresenta através do seu Filho e nos ensina e nos mostra o valor da vida, o valor que temos para o Pai. Em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria da ciência. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3. A mensagem anunciada pelo apóstolo Paulo foi única. Cristo crucificado é o poder de Deus para os judeus e a sabedoria de Deus para os gregos. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, não o reconheceram. E ele faz uma declaração, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que todo aquele que crê, todo aquele que entende, que aceita que ele é o Filho de Deus, todo aquele que o reconhece, Deus o faz seus filhos. Não da vontade da carne, não da vontade do homem, não da vontade de coisíssima alguma, mas pela vontade do próprio Deus, e pela sua graça em Cristo Jesus. Então Cristo morreu por nós, e nós somos chamados à comunhão por causa da nossa união com Cristo. Fomos batizados em seu nome, estamos identificados com a sua cruz, e essa tem que ser a base para a unidade espiritual. O que temos que ter em nossa mente e em nosso coração é que Cristo não estava somente sendo crucificado em prol da humanidade, mas havia em seu coração sentimentos poderosos sobre cada um de nós. Eu gosto de pensar que ali na cruz o Senhor levou os meus pecados, os seus pecados, as iniquidades de todos. Eu tenho dito para vocês que o Deus eterno tinha duas opções: ou tirava o seu filho da cruz, ou dava as costas para o seu filho, para que pudéssemos ter vida abundante na terra e eterna nos céus. Quando falo de vida abundante na terra, eu não estou falando de vida sem problemas e sem lutas, não. As lutas fazem parte desta vida, mas todas elas passarão. Amém? Sabem, meus amados irmãos, a determinação divina é realizar em cada um daqueles que estão em Cristo uma restauração completa. A bênção que vem do Senhor, ela vem completa. Ele não dá 99,99% de bênção, não. Ele dá 100% de bênção. E Deus age em parcialidade. Deus, ele é absoluto e ele age por completo. Deus não é imparcial. Ele é justo. Ele é fiel. Ele é absoluto. Ele conhece as nossas lutas,
as lutas internas, as lutas externas. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele não nos vê como o homem vê. Nós só podemos enxergar a capa, o corpo. Mas o Senhor vê o coração, aleluia. Ele sonda o coração. Ele age com poder e grande glória. E como é que Deus age? Com graça, com misericórdia na cruz de Cristo. E por isso é possível a nossa transformação. Amém? Agora eu vou fazer como o pastor Murilo faz. Você está aqui? Glória a Deus. Graça é recebermos o que não merecemos. E a misericórdia é não recebermos o que merecemos. A salvação é pela graça. Não merecemos. Mas o Senhor se entregou por nós. E Ele diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente em Cristo, igreja, somente em Cristo, nós somos resgatados das cadeias do pecado, para uma vida onde o Pai eterno passa a ser o mais importante a partir do nosso ser interior. As Sagradas Escrituras também nos dizem que fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Portanto, nós somos a coroa da criação. Seres espirituais sendo transformados pelo trabalhar do Espírito Santo. Seres humanos falhos se tornando a habitação do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo faz toda a diferença. Somos levados a mortificar o velho homem a cada momento da nossa vida. Os planos do Senhor para a nossa vida são planos de paz, planos de amor, planos de bênçãos, planos de obediência, planos de fidelidade. Sabe, meus irmãos, lá na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele traz, Paulo escreveu não o que estava no seu coração, mas aquilo que Deus, que o Espírito inspirou, como todos os demais escritores das Sagradas Escrituras. É por isso que a Bíblia, ela não é um livro religioso. É por isso que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não somente contém, ela é a palavra de Deus. Essa palavra é vivificada pelo Espírito Santo. Quando eu digo que não é um livro religioso, é porque essa palavra está acima de todo e qualquer credo, de toda e qualquer religião. Sabe, irmãos, o que o Senhor procura são verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não procura bons religiosos. O Senhor não nos faz bons religiosos, mas Ele nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. E a nova criatura, ela não deixa de ser pecadora. Entretanto, ela não consegue mais viver na prática do pecado. E aqui nesse texto de Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, nós lemos: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, quer vivamos, quer morremos, somos do Senhor. Amém? Vou repetir. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, quer vivamos, quer morremos, somos do Senhor. Aleluia. É por isso, irmãos, que não nos desesperamos. É por isso que
declaramos que a nossa esperança é viva. É por isso que declaramos que a paz que o Senhor dá, não é a paz como o mundo dá. É o próprio Senhor Jesus quem declara isso. É uma paz que nos dá a certeza absoluta que diante de toda e qualquer aflição, de toda e qualquer dificuldade, o Senhor, Ele nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Eu gosto disso. Não nos esqueçamos, irmãos, que as nossas ações geram consequências que refletem não somente na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. E eu tenho dito aos irmãos, e eu continuo convicto de que nós temos que manter acesa a chama do temor do Senhor em nosso ser, a chama do Senhor, do temor do Senhor acesa em nosso coração. Não podemos estar diante do Senhor se não o tememos. E temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é amá-lo com respeito. A Bíblia diz que o coração fala daquilo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o nosso coração precisa estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, aleluia. Irmãos, Deus está atento e nada passa despercebido. Aí ele nos diz lá, ele usa o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro capítulo 3, versículos 12 a 15. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Aleluia. Ainda, olha só, que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis o quê? Abençoados. Olha só. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Salvador no coração. Estais sempre preparados para responder a todos o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Não é da boca para fora. Não adianta. Ele nos conhece. Se queremos adorá-lo, temos que adorá-lo de coração. Adorá-los em espírito e em verdade. Se queremos estar em Cristo, se o amamos, precisamos viver uma vida diferente dos preceitos mundanos. Se amamos a Cristo, precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E é preciso que estejamos sempre lembrados, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É isso, irmãos. Precisamos estar preparados para o toque da trombeta, quando a igreja será arrebatada. Isso poderá acontecer a qualquer momento. Precisamos estar preparados, porque o Senhor pode nos chamar agora. E isso nos dá uma tranquilidade maravilhosa, porque sabemos para onde estamos indo, sabemos quem nos receberá, sabemos onde ficaremos eternamente, na nova Jerusalém celestial, onde o Deus eterno, Ele é o arquiteto e construtor. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus responde às nossas orações. Quando a igreja clama, Deus responde às nossas orações. Nada passa despercebido dele. E o socorro divino chega em tempo hábil. Então nós podemos dizer que Jesus nos percebe.
conhece os nossos propósitos, Ele sente as nossas dores, sente as nossas angústias, sente as nossas dúvidas, Ele nos escuta, Ele fala conosco. E qual é o nosso desafio? Cada um tem que estar determinado a viver em sintonia, conectados com os seus princípios, os princípios divinos. Não adianta. Você pode ter 10 milhões de justificativas, não importa. Tem que procurar viver conforme os princípios bíblicos. E os princípios mundanos são totalmente contrários aos princípios bíblicos. É por isso que as pessoas não entendem como é que pode, numa situação de dificuldade, aquele povo pula, canta, grita, glorifica ao seu Deus, exalta ao nome de Jesus. Porque nós sabemos a quem servimos, porque sabemos quem está conosco. E qual é a pergunta? Estamos determinados a levar a atmosfera do céu através da nossa palavra e do nosso testemunho? Será que estamos determinados a levar a atmosfera do céu através da palavra e do nosso testemunho? Isso é algo pessoal. Ninguém pode fazer isso por você. Determinação voluntária, sem medo de correr riscos. Por quê? Porque onde Jesus chega, a realidade do céu é expressada por tudo que falamos e fazemos. Se somos discípulos de Cristo, se verdadeiramente somos discípulos de Cristo, onde quer que estejamos, onde quer que cheguemos, nós estaremos então trazendo a realidade do céu através daquilo que falamos e daquilo que fazemos. Aí, irmãos, eu anotei aqui: o céu não é apenas o nosso lugar de destino, mas também o nosso lugar de origem. Fecha aspas. O céu não é apenas o nosso lugar de destino, mas também o nosso lugar de origem. Que coisa tremenda. E é sempre bom ressaltar que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos dá todas as condições para que possamos viver conforme os seus princípios. Jesus é a nossa justiça, santificação e redenção. Amém? A palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia! A mensagem, o evangelho de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! O evangelho foi estabelecido por Deus para ser o que? Grande instrumento de salvação, para ser um instrumento de consulta, e como devemos viver, não somente o Novo Testamento, mas também o Velho Testamento. Será que estamos fazendo jus ao preço que foi pago por nós? Você responde aí na sua mente e no seu coração. Será que estamos fazendo jus ao preço que foi pago por nós? Será que temos levado a mensagem da cruz através da nossa vida? Será que estamos vivendo como pessoas que já são mais do que vencedoras? Viver como pessoas que já são mais do que vencedoras não significa olhar por cima, mas olhar para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É ter a certeza absoluta que mesmo diante das perdas, nós temos a garantia da vitória final.
onde estaremos face a face com o Senhor. Aleluia. Romanos 8:37 está escrito: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, a promessa do Senhor não significa que receberemos tudo e que ganharemos sempre. Deus está afirmando que em Cristo Jesus já temos a vitória da vida eterna. Final do dia, quando a gente faz um levantamento, nós pastores, quando fazemos um levantamento do como foi o dia, é muito diferente do que eu fazia lá no escritório como contador. Final do dia era: será que, qual foi o lucro? Qual foi o prejuízo? Como pastor, o resultado é diferente: vida eterna ou morte eterna. Vida eterna ou morte eterna. É por isso, irmãos, que nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder oportunidades. Oportunidade de testemunhar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Oportunidade de declarar que mesmo o mundo em guerra, mesmo diante de tantas injustiças, mesmo diante de tantas coisas horrendas, o nosso Deus continua no controle. Ele não interfere como a gente gostaria, não, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, e Ele não retira aquilo que dá. O que Ele faz é com que tenhamos a oportunidade de saber o que é certo, sabermos o que é certo e o que é errado. A palavra também nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o cara vai dizer: eu amo a Deus. Mas você tem procurado ter uma vida conforme os princípios bíblicos? Ah, não, isso aí é diferente. Mas independente disso, eu amo a Deus. Ah, não. Se ama realmente, vai procurar viver como Ele ensina que devemos viver. Mas aqueles que amam a Deus também choram. Aqueles que amam a Deus também perdem entes queridos. Aqueles que amam a Deus também perdem emprego. Aqueles que amam a Deus também adoecem. Aqueles que amam a Deus também esquecem. E o Espírito Santo os faz lembrar. A grande diferença é que a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, não somente nos sustenta, mas nos fortalece, nos capacita, nos dá o discernimento daquilo que precisamos saber. A promessa do Senhor está presente em todos os momentos da vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa onde estejamos, aqui em Portugal, na Dinamarca, no Japão, não importa, na Noruega, não importa. O Senhor está em todos os lugares e a sua palavra é válida para o mundo inteiro. E qual é a determinação divina? A determinação divina é que vivamos por fé. A determinação divina é que devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí Paulo, mais uma vez em Romanos 8, agora no versículo 29, ele diz: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Aqui o Senhor está dizendo que nos conheceu na eternidade e já na eternidade nos chamou. Aleluia. Chamou a quem? A todos. Mas somente aqueles que nele creem recebem a garantia da sua presença e de vida eterna face a face com Ele.
Não é o que está na igreja batista, na igreja Assembleia de Deus, na igreja presbiteriana. Não. Aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que somente se prostra diante do Senhor. Aquele que somente clama a Deus em nome de Jesus. E o Senhor nos chamou para que, justificados, possamos viver para o louvor da sua glória. Aleluia. É por isso que a gente afirma que não há razão para desânimo. Porque o Senhor é aquele que abre portas, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Ele é aquele que fecha a porta, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. O salmista Davi, depois de muito tempo, depois de ter vivido muitas experiências, já na sua velhice, ele diz: eu fui jovem, eu fui moço, agora eu já sou um homem experiente, sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. Se naquela época, no período da lei, já se falava isso, já se comprovava, imagine agora, no período da graça. Deus será sempre Deus. E nós o amamos principalmente pelo que Ele é. Ele tem todo o poder, mas nunca esqueça, a vontade dEle é soberana. Equipe de louvor, eu vou encerrar. A palavra da cruz é o poder de Deus. E nós somos convocados para honrar Jesus. E para isso é necessário manter firme o olhar em Cristo. Porque se você for olhar para a esquerda ou para a direita, você vai ter problemas. Irmãos, amigos, a igreja, ela não é composta de pessoas perfeitas, não. A igreja composta de pessoas perfeitas é a igreja que já está com o Senhor. É a igreja triunfante. Nós somos a igreja militante. Nós estamos militando aqui, nós estamos lutando, dizendo não ao pecado, dizendo eu quero viver para o louvor da glória de Deus. Então a igreja, não pense que a igreja aqui ou em qualquer lugar do mundo você vai encontrar a perfeição, não. Porque onde nós estivermos não haverá perfeição, porque somos imperfeitos. Agora o dono da igreja é perfeito. E o dono da igreja é Cristo. Ele é perfeito. E nos prostramos não diante do Jesus menino, não diante do Jesus crucificado, mas diante do Jesus ressurreto. Aleluia. Então, igreja, não desanimaremos, mas continuaremos cumprindo a nossa missão, que é proclamar o Evangelho de Cristo através da nossa palavra e do nosso testemunho. Não nos esqueçamos que a convocação divina é para que vivamos na dependência do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque o padrão divino para entrar no céu é a perfeição. O senhor acabou de dizer que somos imperfeitos, é verdade. Eu, você, todos nós somos imperfeitos. Mas em Cristo Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado, aleluia. Somos santificados, somos justificados, porque somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, e isso é dom de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus, jamais nos esqueçamos disso. Eu vou deixar com a igreja apenas 3 aplicações práticas, muito simples, mas que são essenciais para que tenhamos uma vida cristã vitoriosa. Algumas não deu nem tempo de falar, mas a primeira que eu coloquei aqui: o Senhor nos ensina a perdoar. O Senhor nos ensina a perdoar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue. Quando eu vou pedir perdão, aí eu escuto: você está sendo hipócrita, você não está perdoando coisa nenhuma, você não perdoa,
como é que você está dizendo que você está perdoando? Isso é uma artimanha do inimigo da nossa vida. Perdão não é questão de opção, mas é uma determinação divina. É imperativo. Perdoar. Quer saber na prática? Se ajoelha, está orando, está de pé. Lembra de alguma coisa, ou lembra de alguém, apresenta o nome e abençoe. Pastor, como é que eu vou abençoar uma pessoa que é minha inimiga e me prejudicou? O Senhor disse que é para amar os inimigos, não foi? E fazer mais e orar pelos que nos perseguem. Perdão não é questão de sentimento, é questão de obediência, é questão de submissão ao Pai Eterno. Então, o Senhor nos ensina a perdoar. Segundo, o Senhor enxuga as nossas lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É isso. E sabe, irmãos, nós não perdemos os nossos entes queridos. Não perdemos, nós não perdemos. Agora eu pego uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Nós não perdemos, não. Porque quando a gente perde uma coisa, a gente não sabe onde é que está. Ah, perdi. Onde é que está isso aqui? Não sei, perdi. Ah, perdi o relógio, perdi a aliança, perdi o óculos, onde é que está? Mas os nossos entes queridos que foram em Cristo, nós sabemos onde eles estão. Eles estão com o Senhor, aleluia. E nós nos encontraremos, então não perdemos. Eles foram chamados pelo Pai Eterno e estão com Ele. E haverá o dia que nos encontraremos e juntos estaremos celebrando ao Senhor. Em terceiro lugar, nós recebemos a cada dia oportunidades para que testemunhemos do grande amor de Deus. Todos os dias nós temos oportunidades para que possamos testemunhar do grande amor de Deus. Amém? Amém? Fiquemos todos de pé.